Olá, queridos alunos do 6º ano/9 da Escola Santa Helena. Sejam bem-vindos à terceira aula da disciplina de História. Esta aula é referente ao terceiro bimestre do ano letivo de 2020. E hoje nós daremos continuidade ao assunto Grécia Antiga. Inclusive, vamos fazer uma referência ao apogeu e à crise da democracia ateniense. Vamos estar falando sobre os principais aspectos que contribuíram para o apogeu e a sucessiva crise da democracia ateniense no território da Grécia Antiga. Na nossa primeira apresentação, como vocês podem observar, eu trouxe uma imagem de Atenas, a capital da Grécia, ok? Um dos importantes símbolos do processo democrático na região da Grécia Antiga, ok? Inclusive, aonde se instituiu esse sistema político classificado como democracia e que acabou por mudar as relações sociais, políticas, econômicas e até mesmo culturais na região de Atenas e uma influência, consequentemente, que o sistema democrático a partir de Atenas iria incidir em outras regiões da Grécia durante a Antiguidade. É muito importante, quando falamos em apogeu e a crise da democracia, que entendamos que, como em qualquer outro regime político, a democracia ateniense ela foi testada pelas guerras. Inclusive, por 2 vezes, os gregos eles estiveram ameaçados de perder sua liberdade. Então, é importante entendermos que essas ameaças externas de invasões acabaram gerando algumas medidas, algumas ações no próprio território grego e inclusive nas principais cidades-estados que compunham aí o território da Grécia durante a Antiguidade. É importante nós também frisarmos que a primeira guerra ela deu-se justamente quando uma expedição naval dos persas tentou desembarcar nas praias de Maratona, sendo derrotada pelo general ateniense Milcíades em 490 a.C. E a segunda, quando os persas invadiram a Grécia sob o comando do rei Xerxes em 480 a.C., sendo novamente derrotados nas batalhas de Salamina e Plateias, desta vez por Temístocles. Então é importante entendermos que essa região de Atenas foi uma região onde se instituíram diversos conflitos e esses conflitos eles tiveram uma contribuição direta para que houvesse uma mudança significativa no sistema político, social, econômico e até mesmo cultural no território ateniense e, por consequência, nas demais regiões da Grécia. A vitória de Atenas nesses primeiros conflitos, classificados como guerras historicamente, projetou a cidade de Atenas como líder das cidades gregas, formando-se então uma simaquia, ou liga federada entre as polis. As polis eram as cidades-estados naquele período da Antiguidade, denominada de Liga de Delos, que foi formada inclusive em 478 a.C. e foi extinta em 404 a.C., durante o trintênio do Péricles. É importante também referenciarmos esse acontecimento. Também considerado como período do seu apogeu, aproveitou-se inclusive dessa liderança para lançar mão dos recursos financeiros da Liga, para embelezar a cidade de Atenas, restaurando então o célebre templo de Paternon, em honra a deus Atenas, Paternos, a protetora no caso, em mármore e ouro. Então todos esses acontecimentos eles marcam uma mudança substancial no território ateniense e uma prática diferenciada justamente das ações de cunho social e político no território ateniense e a efetivação do processo democrático
no território da Grécia Antiga. Então é muito importante nós termos essa referência. Em seguida, nós temos um grande e importante acontecimento que foi a Guerra do Peloponeso. Inclusive, eu trouxe uma iconografia na segunda apresentação, que ora apresento a vocês, da Guerra do Peloponeso. E agora nós vamos entender qual foi a influência da guerra, como ela se desdobrou e qual foi a influência de tal guerra no processo inclusive de decadência do sistema democrático em Atenas. Quando falamos em Guerra do Peloponeso, é muito importante nós também termos como referência que a verdadeira causa do declínio das instituições democráticas foi, como nós já vimos, inclusive já vínhamos discutindo, né, o resultado da derrota ateniense perante as forças espartanas na longa Guerra do Peloponeso. Né? Então, entre 431 e 404 a.C., nós tivemos aí a Guerra do Peloponeso, principalmente entre as duas principais potências ou cidades-estados gregas, que era justamente Esparta e Atenas. A oligarquia, inclusive, né, durante a Guerra do Peloponeso, tentou retomar o poder do meio do governo dos 30 tiranos, em 404 entre 404 e 403 a.C., mas uma rebelião pró-democracia conseguiu reestabelecê-la. É importante também lembrarmos que lá em 338 a.C., os atenienses sofreram um novo revés, dessa vez perante as forças do rei da Macedônia, que inclusive naquela época, naquele período, era Filipe II e seu filho Alexandre, na batalha de Queroneia, fazendo com que a cidade ela terminasse por ser governada pelos seus sucessores, que eram classificados como o diádocos, macedônicos, inclusive. Seu eclipse final, é importante também referenciarmos, ocorreu durante o domínio romano, quando a Grécia inteira acabou se tornando uma província do Império a partir de 146 a.C., para ser mais preciso. Ok? Então, todos esses fatos que se desdobraram na região de Atenas contribuíram de forma substancial para que houvesse a decadência do sistema, a crise do sistema democrático naquela região. Inclusive, nós vamos falar mais especificamente agora sobre alguns fatos que marcam o apogeu e a crise efetivamente da democracia ateniense na nossa terceira apresentação. Eu trago uma iconografia que mostra justamente a influência do sistema político na organização das práticas culturais no território ateniense e essas reuniões em templos abertos, como vocês podem observar na iconografia, as reuniões que ocorriam para se discutir estratégias e mudanças que ocorreriam na região de Atenas, na Grécia, durante a Antiguidade, e fazendo referência a esse apogeu e a crise da democracia especificamente, é importante nós lembrarmos que o nascimento da democracia ele ocorreu lá em 508 a.C. e foi inventado, inclusive, na cidade de Atenas, um novo sistema político que era justamente a democracia e que representava uma alternativa à tirania. O cidadão ateniense Clístenes propôs algumas reformas que concediam a cada cidadão um voto apenas nas assembleias regulares relativas a assuntos públicos. Surgiu também um conselho de 500 membros, a bule, como é classificada, mudando anualmente, que era constituído por cidadãos, inclusive com idades acima dos 30 anos, que não podiam servir mais do que 2 vezes numa vida. A bula, inclusive, era o pilar do novo regime, do regime democrático que estaria sendo instaurado na região de Atenas. Esta alternativa, inclusive, à tirania, incluía camponeses, mas excluía as mulheres como iguais. No entanto, como experiência política, seria mais imitada, diga-se de passagem, e copiada de todas. Inclusive, todos os cidadãos do sexo masculino, eles eram livres
de assistir a assembleias que debatiam e ratificavam de forma direta ou indireta as questões civis, normalmente 4 vezes por mês. Isso é muito importante, né, referenciarmos. E, contudo, apesar de termos essa organização, apesar de alguns momentos favoráveis, como os que viveram durante o governo de Pisístrato, os problemas sociais não se amenizaram. É importante referenciar, né? E esses problemas sociais, eles acabam contribuindo para essa decadência que viria a ocorrer do sistema democrático na região de Atenas. A igualdade, inclusive, de todos perante a lei, alicerçou um conjunto de reformas de clara inspiração democrática. Com estas reformas, abriram-se também perspectivas para melhoria, inclusive para a melhoria das condições de vida dos camponeses e uma maior participação dos cidadãos na vida política. Esse regime já de cariz democrático seria plenamente concretizado com Péricles, na região aí de Atenas, né, iria se consolidar. Mas é fato que todas as mudanças que foram ocorrendo gradativamente, elas acabaram resultando numa substancial descredibilidade do próprio sistema democrático na região, o que gerou gradativamente um enfraquecimento do próprio regime e, consequentemente, a decadência da democracia ateniense. Até porque essa democracia ateniense, ela tinha limitações. Apesar de todas as mudanças que ocorreram, haviam limitações aí que também marcavam, né, essa democracia ateniense e que, de certa forma, descontentavam parte da população da civilização ateniense, que foram aí um dos principais fatores que contribuíram para o enfraquecimento do sistema democrático na região de Atenas. Quando a Guerra do Peloponeso, é importante nós frisarmos, quando a Guerra do Peloponeso rebentou em 431 a.C., Péricles, que foi um dos principais responsáveis pela própria inserção do sistema democrático em Atenas, ele reuniu os residentes da Ática dentro das muralhas de Atenas e permitiu que o exército saqueasse os territórios rurais, né? Então nós temos aí também um outro importante acontecimento que acabou gerando de forma direta ou indireta o enfraquecimento. Inclusive no ano seguinte, em 430 a.C., a cidade superpovoada foi assolada pela peste, abalando a confiança de Atenas, né? Então tudo isso foi gerando gradativamente uma visão tanto que negativa do próprio sistema democrático e da efetivação do mesmo na região de Atenas. Péricles, ele foi deposto, inclusive, foi julgado e multado por uso impróprio dos fundos públicos em 429 a.C. No entanto, foi reeleito, vindo a falecer pouco tempo depois. É importante referenciarmos. E, por consequência, o próprio sistema democrático na região de Atenas acaba por ruir, perder força e entrar em decadência, ok? Então, esses foram os fatores que levaram ao apogeu e ao declínio do sistema democrático na região de Atenas, uma das principais cidades-estados grega, inclusive a capital da Grécia, como foi bem referenciado. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre Roma Antiga e o Império Romano. Não esqueça de deixar o seu joinha no nosso vídeo, publicar o seu comentário para que nós possamos ir acompanhando também, fazendo essa interação, ok? Espero que todos tenham compreendido como se desdobrou a história da Grécia durante a Antiguidade. Até a nossa próxima aula. Cuidem-se. Tchau, tchau.